Olá, meu caro telespectador, você está ali em casa a nos acompanhar neste momento. Muito boa tarde, boa noite, bom dia, independentemente do fuso horário que neste momento te faz a nos acompanhar. Aqui o nosso programa é Despertando o Mar do Vinho. Quero convidar você que está ali em casa a nos acompanhar, né? Vai lá na página da Salgas Produções, ou então vai mesmo solicitar o produtor Salgas Produções ou DJ Salgado na atualidade. Lá vas encontrar os nossos conteúdos. Vai lá no nosso YouTube, né? Clica naquele sininho ali e dá um clique, pá! Aí já está. Você terá todas as notificações quanto mais cair nova matéria para assim poderes assistir o nosso programa. Temos o nosso convidado, Pregador Torres. Muito obrigado, caro Mukinda de Voz. Obrigadão. Muito obrigado. Já agora agradeço pela umbribilidade, não é? E pela credibilidade que a Salga Produções tem em minha pessoa, Amém. não é? E cumprimentar também o povo de Deus que nos acompanha a esta hora, com Sim, paz do Senhor, assim, a educação que nos caracteriza. Amém. Já hoje, assim, está aqui no nosso programa para assim nos ensinar a respeito de um tema que é doutrinas e dogmas. O que é dogmas? O que é doutrinas? Estás ali no outro lado a nos acompanhar? Então vais aprender aqui hoje com o Pregador Torres. Muito obrigado pela palavra que me foi dada. Numa nota introdutória, queremos definir doutrina, não é? Num sistema mais abrangente. Podemos falar que doutrina é conjunto de princípios que servem para sustentar uma base ou para sustentar um sistema. Esse sistema pode ser religioso, filosófico ou mesmo político, não é? Porque a palavra doutrina vem do grego, que quer dizer didástico. Esse didástico está ligado com ensino ou instruções. Se nós entrar ou falar biblicamente, doutrinas são verdades fundamentais. Ok? Vou repetir. Biblicamente falando, doutrina são verdades fundamentais, Ok. não é? Sim. Que servem de uma forma sistemática para doutrinar a igreja. Sim, senhor. Sim, senhor. E até que ponto nós devemos notar que esta aqui é uma doutrina numa determinada sociedade? É isso que acabei de mencionar. Doutrina, no grego, didástico, quer dizer ensino ou instrução. Ok. Não é? Então, tudo que tem a ver com um objeto, com um estudo, não é? Profundo, não é? Que tem bases para provar, isso podemos considerar uma doutrina. Uma doutrina. Por exemplo, se nós entrar na Bíblia, no Hebreu capítulo 6, nós vamos encontrar N doutrinas que a Bíblia menciona. Temos a doutrina da salvação, não é? Que na teologia nós vamos chamar como soteriologia, não é? Temos a doutrina da escatologia, que vamos estudar os últimos acontecimentos do mundo, não é? E temos a doutrina dos angelologia, que estuda os anjos. Okay. Então, todos esses estudos sistemáticos é que nós chamamos doutrinas bíblicas, não é? E queremos aqui realçar, existem doutrinas verdadeiras e doutrinas falsas, Sim, senhor. não é? Okay. E como é que nós podemos identificar uma doutrina verdadeira ou uma doutrina falsa? Certo. Por exemplo, a mesma Bíblia que nos dá a doutrina verdadeira, que é a palavra de Deus, não é? Ela também nos ajuda a desmascarar uma doutrina falsa. Okay. Por exemplo, nós conhecemos muitas seitas que alegam dizendo que Jesus é o anjo ou é o arcanjo Miguel. Mas não, Jesus não é arcanjo Miguel. Eles ensinam, lutam, não é? Defendem com unhas e dentes, dizendo que Jesus é o arcanjo Miguel. Okay. Mas a Bíblia mostra que Jesus não é arcanjo Miguel. Okay. Logo, estamos numa doutrina falsa. Porque a mesma
doutrina falsa é desmascarado com a própria Bíblia, porque a Bíblia se encarrega a mostrar capítulos e versículos que Jesus não é arcanjo Miguel, não é? Então, doutrinas são ensinamentos com bases bíblicas. Okay. E uma coisa, a doutrina é um ensinamento com base bíblica. Então, um pai em casa, né, tendo ali consigo crianças, mulheres, ou quer dizer, uma família toda, okay, não é? Dando instruções de vida dentro daquela casa. Não podemos considerar isso como uma doutrina também? Sim, podemos considerar. Existem N tipos de doutrina. Porque aqui o líder, desculpe só, o líder aqui disse que doutrina são ensinamento com bases bíblicos, não é? Biblicamente falando, isso biblicamente falando, ok. Isso que eu disse. Existem vários tipos de doutrina. Okay. Podemos encontrar a doutrina do homem, okay, doutrina do diabo, okay, doutrina de Deus. Okay. Então, como esse é um programa religioso, exato, então estou a me focar na Bíblia. Agora, se nós tocar em outros pontos, também temos. Mas pode misturar para fazer entender o público lá em casa que a doutrina nós podemos entender de duas vertentes. Tanto faz sociais e também como religiosas. Isso que eu disse no princípio da minha abordagem, que doutrina é conjunto de princípios que servem como base para sustentar um sistema. Sim. Sistema que pode ser filosófico, ou político, ou religioso. Ok. Então, qual é a diferença que existe entre doutrinas e dogmas? O que é dogmas? Okay. Dogma vem do grego que significa doxel. Doxel. Essa palavra doxel aponta por ordem e decreto. Dogma não geram doutrinas, mas doutrinas geram dogmas. Uma doutrina pode gerar N dogmas, okay, mas sem dogmas nunca vão gerar doutrinas. Okay. O que eu quero dizer com isso? A doutrina é aquilo que é a verdade que encontramos na Bíblia. Sim. E o dogma é aquilo que nós entendemos acerca da doutrina. Okay. Por exemplo, Deus vem dar ordem, não é? Sim. Ordem ao povo judeu para que não possam comer animais impuros. Exato. Logo, aquilo é uma ordenança que vai fazer parte da cultura de um povo, que não podem comer os animais impuros, como, por exemplo, a carne de porco. Sim, sim. Logo, aquilo é um dogma para um determinado povo, não é uma doutrina. Ok. Então, você estudando esse dogma, você estudando essa ordenança de Deus para o povo, então, logo você vai tirar os seus conteúdos, o seu entendimento. Okay. O entendimento, o aproveito que você vai tirar para aplicar na tua vida, você pode gerar dogma. Ok. Não sei se me faço perceber. Sim. Então, o dogma sai da doutrina, mas a doutrina não sai do dogma. Então, muito cuidado nós aplicar dogmas como doutrinas na igreja. Não é? No seu evangelho, muita confusão. Por falta de conhecimento, a Bíblia diz em Mateus capítulo 22, Jesus disse que errai por não conheceis as Escrituras. Exatamente. Por quê? Por falta de conhecimento, estamos a aplicar dogmas como doutrina. Por exemplo, em Corinto, Paulo vem a dizer que as mulheres têm que usar véu. Okay. Por que Paulo vem a dizer que as mulheres têm que usar véu na cabeça? Porque Paulo queria separar as mulheres santas e as mulheres prostitutas daquela época. Okay. Então, aquilo é um dogma local. Um dogma local. Um dogma local daquela época. Não pode comer carne de porco. É um dogma. Já não é mais dogma, é doutrina. Hoje já não é mais dogma para essa seita. Hoje é uma doutrina. Eles preferem morrer do que comer a carne de porco. E alegam dizendo que quem não obedecer não será salvo. Você acha que Deus vai te mandar no inferno porque você comeu carne de porco? Esclarece isso em casa. Pessoal, me responde. Uhum. Será que o porco anula o sacrifício da cruz por falta de conhecimento bíblico, não é? Pegamos esse dogma e fizemos como doutrina da nossa vida. A doutrina pode fazer parte de um órgão político,
ou o dogma é que pode fazer parte de um órgão político? Se na política tem ensinamentos, pode fazer parte da doutrina. É isso que estamos a dizer. Ok. A doutrina pode ser religiosa e social. Sim, por exemplo, a Não é? política A política tem doutrinas e tem dogmas. tem dogmas. Não é? Até que ponto na política devemos encontrar dogmas e doutrinas? Todas as vezes que você olha na política, você vai encontrar alguns estudos sistemáticos. Sim, sim. Aquilo não passa de ser uma doutrina, porque é um estudo sistemático, é um estudo profundo. Agora, quando você encontra ordenanças, decreto para se cumprir, aquilo é um dogma da política. Ok. Porque só fica nesse lugar quem cumprir as nossas ordens. Então é um dogma. Ok. Obrigatoriamente você tem que cumprir com aquilo que lhe foi dito. Ou que foi estabelecido naquele lugar. Então, eu ainda. Agora, líder, faz só entender em casa. Aqui tem uma questão que há religiões que nos seus cultos pulam por de cima das pessoas e outros levantam perna a dar chiro. Isso é um dogma ou doutrina? Na verdade, não é dogma e também não é doutrina. E o que é isso? Eu acho que podemos dizer que é emoção do momento. Não é? Porque isso que estou aqui a defender sempre, dogmas, não é? É o aproveitamento ou o pensamento que você tira de uma doutrina e que você estabelece como uma ordem, como um decreto. Sim. Não é? E doutrinas são fundamentos, não é? São fundamentos sistemáticos para a instrução de alguém. E vamos fazer como ensinamento. Agora, pessoas caírem na igreja, pessoas gritarem, isso não é dogma, não é doutrina, mas apenas uma manifestação. Por exemplo, estamos a orar aqui, não tem nada a ver com dogma ou doutrina, tem a ver com manifestação. Se quer ser se é do Espírito Santo, se é diabólica, mas não passa a ser uma manifestação. Isso que Martinho Lutero disse. O ensinamento pode gerar milagres, mas se não está na luz das Escrituras, tem que ser rejeitado. Por exemplo, muitos profetas que se levantaram hoje, vêm beber da água, vêm receber do óleo. Sim, sim. Agora, esse ensinamento que eles falam, está nas Escrituras? Não. Se não está nas Escrituras, então devemos rejeitar. É uma doutrina falsa. Mas é algo que ele implementou dentro da igreja. Né? O facto dele implementar na igreja... Só pode parecer falso quando é um momento, simplesmente. Agora, quando é algo diário, isso também pode ser falso. Que declara que é falso não é o momento. Que declara que é falso é a própria Bíblia. Porque a Bíblia por si só se explica. Os pregadores que estão lá em casa sabem disso. A Bíblia por si só se explica. Por exemplo, os nossos irmãos dizem que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Mas a Bíblia contraria isso. Porque a Bíblia diz no livro de Judas que o arcanjo Miguel repreendeu Satanás em nome do Senhor. Então, se o arcanjo Miguel fosse Jesus, não podia repreender o diabo no nome de Jesus. Podia dizer, eu te repreendo. Mas o arcanjo Miguel disse, eu, em nome do Senhor, te repreendo. Então, logo, a doutrina falsa é desvendado na própria Bíblia. Então, devemos saber separar dogmas e doutrinas. Dogmas são ordenanças que um líder estabelece na sua instituição. Sim, senhor. Sim, senhor. Cair na igreja é manifestação. Alguns fazem teatro, né? Se combinam. Olha, eu vou estar a fazer isso, Você cai com o objetivo, para ter mais povo. Às vezes não é milagre, às vezes é teatro. Por essa razão que a Bíblia diz no livro de José, o meu povo perece por falta de conhecimento. Por essa razão que muitos estão sendo enganados por falta de conhecimento. Não é você... Hoje está a ver pessoas a morrerem porque não podem dar sangue. Falta de conhecimento. Eles defendem com um evidente que dar sangue é proibido e é pecado. A própria Bíblia também desmascara. Porque falando na etimologia do sangue, sangue é vida. Sangue é vida. Ninguém vive sem sangue. E quem deu a sua vida por nós? Deus. Jesus. Se Jesus deu a sua vida por nós, e quem somos nós? Ele próprio nos ensinou a amar uns
ao outro. Eu ver o meu irmão aqui a cair, carecer a falta de sangue, não posso te doar sangue. Se Jesus Cristo derramou a sua última gota de sangue por mim, e ele próprio disse, vai, amar o teu próximo como a ti mesmo. Logo, são dogmas que o fundador dessa seita, se assim posso dizer, Guilherme Miller, não é? Guilherme Miller, implementou nessa seita, e até hoje eles defendem esse dogma como doutrina. Aí é um dogma, só que eles fazem esse dogma como doutrina. Quer dizer, é um dogma daquela seita. Okay. Queres ficar nessa seita, então não podes doar sangue. Mas okay, por falta de conhecimento, de saber o que é um dogma, o que é uma doutrina, então eles misturam. Okay. Vêm na tua casa, te ensinam com uns versículos, não é? Que não podes doar sangue. Continua ali, mantém ali a nos acompanhar. Clica ali, dá o seu gosto e partilha mais. Deixa com que o mundo também tenha o mesmo conhecimento que estás a aprender aqui hoje. Então, partilhe e siga a página. Siga lá, Produtor Salgado, na atualidade. Temos o nosso YouTube. Clica lá, Salgas Produções, repito, Salgas Produções. Temos o nosso TikTok, Salgas Produções. Não perca nenhum conteúdo. Vamos continuar. Já assim, grande líder, assim continuamos a nossa conversa. Ok. Aqui há uma questão, né, de um telespectador, mandou uma mensagem dizendo o seguinte: se todos nós seguimos os dogmas, então a doutrina já não fará sentido dentro das igrejas, porque a doutrina não gera dogma, mas sim dogma gera doutrinas. Então não há importância de termos doutrinas enquanto a gente ignorar os dogmas. Eu também preciso aprender com esse telespectador. Ok. Aproveitar. Okay. Se eliminamos, por exemplo, as doutrinas, os dogmas podem fazer sentido dentro da igreja? Não. E defendo com um incidente. 1000 dogmas não trazem uma doutrina. Uma doutrina traz 1000 dogmas. Numa doutrina, por exemplo, se nós pegar a doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação, o estudo profundo da salvação, exato, aí vai sair N dogmas. Por exemplo, alguém diz que para ser salvo tem que guardar o sábado, que a obra de Cristo na cruz não é completa. Onde é que saiu esse dogma? Da doutrina da salvação. Se abstém dos animais impuros. Onde é que saiu esse dogma? Do mau entendimento da salvação. Okay. Então, é isso que eu estou sempre a dizer. Uma doutrina pode gerar muitos dogmas, mas muitos dogmas não podem trazer uma doutrina. Então, sim, dogmas acompanham os salvos, mas não salvam. Então, o pregador Torre tem alguns dogmas em sua igreja? que achas que é essencial que se tenha? Sim, porque dogmas, até certo ponto, é essencial porque ajudam a endireitar a vida do crente. É isso que eu disse. O dogma acompanha os salvos, mas o dogma não salva. Ok. Não é? E até quantos dogmas o dogma acompanha os salvos? Por exemplo, quando os nossos irmãos, não é, dizem que não pode comer a carne de porco. Sim. Eles vivem com isso. Vão morrer sem comer a carne de porco, mas não vão ser salvos através da carne de porco. Os nossos irmãos não doam sangue, eles vão morrer com esse dogma, mas não vão ser salvos através desse dogma. Mas eles estão a viver com os dogmas, mas os dogmas não salvam. A única pessoa que salva é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Ok. Bom, pregador Torre, ela afirma categoricamente que dogmas e doutrinas há muita diferença. Muita diferença. É isso que eu disse. Doutrinas geram a igreja, guiam a igreja, não é? E dogmas saem da doutrina, mas doutrina nunca vai sair do dogma. Aqueles levitas que chegam na igreja, canta, e depois não é lhe permitido aí cantar numa outra igreja. Ele está seguindo doutrinas ou dogmas? É um dogma. É uma ordenança na instituição onde ele está. Que quem é o levita da nossa casa não pode cantar noutra igreja. Isso é mal?
Não sei se está a pegar o fio lógico Sim, do dogma. Agora sim. Estamos a pegar. Aí estamos diante de uma ordenança de uma casa. Sim. Que quem quer ficar nessa casa tem que cumprir essa ordenança. Então estamos no dogma. Eu que sou um levita, para mim cantar na igreja do apresentador Mukinda, preciso de N protocolos. Se esses protocolos não forem cumpridos, então não sai. Então, já cumpriu o dogma de casa. Simplesmente cumprir. Já cumpriu o dogma de casa. Esse tipo, os nossos irmãos do sétimo dia, não podem comer o porco. Por quê? Porque eles têm que cumprir o dogma. Então esses dogmas assim, não estão a prejudicar o levita? Não estão a limitar o levita? Até certo ponto, mas quem pode falar que está a ser limitado é ele. Porque se ele se sente bem, salvaguardar o dogma da casa dele, não somos ninguém para apedrejar. Por exemplo, um pregador, não é? Que ele é proibido, este pregador, ir a uma outra igreja pregar, a não ser simplesmente numa igreja em que está dentro da sua congregação, só ali é que ele permitiu a pregar. Isto estará a limitar aquele pregador ou é normal encarar isso? Primeiro ponto estará a limitar o pregador, porque Jesus disse, ide pregar o evangelho aos confins da terra, não é? Estará a limitar, só que devemos respeitar os protocolos de cada um, não é? É isso que eu estou sempre aqui a dizer. Dogmas são ordenanças de alguma instituição. Se naquela instituição meteram que só entra aqui o aluno que vai vir de calça, então todo aluno que quer estudar aí tem que vir de calça. Então, quem vir de calção não vai entrar, porque é um dogma daquela instituição. Não é? Mas não é doutrina, é dogma daquela instituição. Então, se o pregador está numa igreja que é proibido de ir pregar numa outra igreja diferente, que tem doutrinas diferentes, então não pode, porque é dogma, mas não é doutrina. Por exemplo, eu sou assembleano, não é? Você não vai me ver eu ir pregar no sétimo dia. Por quê? Não vai dar certo, porque tem dogmas diferentes, tem doutrinas diferentes. Ok. E isso limita outras religiões passar convite a outros pregadores? Limita-se porque eles defendem que não podemos comer o porco, enquanto eu como o porco e a porca. Ok. Então, tudo isso limita, mas cada um defende aquilo que é certo à luz das Escrituras. Dentro da Bíblia, vamos viajar um pouquinho. Aquilo que o pregador entende sobre as religiões aonde já pregaste, né? Essa posição de Jesus Cristo e os discípulos que andavam com Jesus Cristo, qual é o tipo de pensamento que o nosso pregador tem a explicar no público em casa a respeito do andamento normal de Jesus Cristo com os discípulos? Ok. Jesus Cristo estabeleceu doutrinas dos discípulos. Ok. Não é? Por essa razão que lhe chamavam como um blasfemador. Noutras seitas, os fariseus e saduceus, por quê? Porque viam que Jesus Cristo está a pregar coisas diferentes que eles pregavam. Jesus Cristo está a ensinar coisas diferentes que eles ensinavam. Por isso que lhe chamavam de blasfemador. Sim. Então, Jesus Cristo estabeleceu doutrinas nos apóstolos, e essas doutrinas que até hoje a igreja de Cristo na terra vive na doutrina dos apóstolos. Okay. Embora que alguns querem distorcer essa doutrina, trazendo uma doutrina falsa, não é? Para adquirir mais povo, para adquirir bens do seu prazer, mas a doutrina sempre vai ser a doutrina que Cristo deixou. Isso que dizem a frase, isso que diz a gira, que o original não se desoriginaliza. Aquele que é original vai permanecer sempre original. E se tem original, existe cópia, não é? Mas a cópia nunca paga o original. Embora que temos alguns profetas que trazem outros ensinamentos para adquirir aquilo que eles querem adquirir. Mas nós rejeitamos isso à luz da Bíblia. Dogma, não é? É ordenância, decreto e lei, cultura. Exatamente. É bem verdade que a Igreja Católica tem muitos dogmas. Muitos Tem muitos dogmas. Tem por ali
tem estátua, tem, quer dizer, muita coisa por ali. Muita coisa. Isso não estraga a vida espiritual dos membros? Doutrina da fé, porque a fé precisa ser estudada. Ok. Quantos tipos de fé existem, não é? Esse que eu estou sempre a falar do primórdio das minhas palavras, que o dogma sai da doutrina, mas a doutrina não sai da fé. Não é? Logo ele está a falar que da fé. Fé não é dogma, fé é doutrina. Okay. Não é por isso que os discípulos falam, mestre, aumenta a nossa fé. Aí Cristo agora começou a lhe dar os ensinamentos acerca da fé. Okay. Um estudo profundo acerca da fé. Okay. Então, logo, nessa doutrina da fé pode sair alguns dogmas. Como eles colocam fé na estátua. É dogma, não é doutrina. Okay. Por que eles colocam? Porque entenderam mal a doutrina da fé. A doutrina da fé. Colocaram a estátua. A estátua. Então, obrigado, nosso líder Torre, pregador do Senhor. Então, para já, qual é a palavra, qual é a mensagem a deixar ao povo angolano, aquela pessoa que está aí em casa, a nos acompanhar nesse programa magnífico, nesse momento? Qual é a palavra a deixar para este povo? Okay. A palavra que eu tenho para deixar aos meus amados irmãos, meus conservos em Jesus Cristo, é que devemos examinar, como nos ensina nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 22, errai por não examinar as Escrituras. Devemos examinar as Escrituras para nós ter o conhecimento do assunto, não é? E daquilo que nós queremos viver. Eu digo que doutrina é tipo o esqueleto, não é? Nós estamos de pé, mas não estamos a ver o esqueleto, mas o esqueleto é que sustenta o nosso corpo. Então, assim, a doutrina está estabelecida na igreja, está estabelecido na vida do crente. O crente, para ficar de pé, depende de uma boa doutrina. O crente, para ficar firme na fé, depende de uma boa doutrina. O crente, para levar sua cruz, depende do conhecimento que vai ser incutido pelos seus pastores ou pelos seus mestres. Então, o que eu quero deixar em casa é que devemos saber quem nos doutrina. Que tipo de doutrina nós estamos a adquirir. Não é? Então, porque nem qualquer doutrina que nós devemos adquirir. Porque tem doutrinas que não fazem bem na nossa vida cristã. Tem doutrinas que não fazem bem na nossa vida cristã. Além de nos levar no caminho, nos tira do caminho. Então, aí ficou o apelo. E líder, qual é a diferença entre doutrina e religião? A diferença entre doutrina e religião. Doutrina, isso que nós falamos, é o estudo da palavra. Doutrina é a verdade fundamental de Cristo. Já a religião é o cristianismo. Não é? A religião é que vive a doutrina. Não é? A religião é que pratica a doutrina. E a doutrina é que guia a religião. Que guia a religião. Os ensinamentos de Cristo é que guiam a igreja. Guia a igreja. Olha, na verdade, todos nós aqui estamos aqui a aprender, né? Porque cada momento é um e todos os momentos tem sempre alguma coisa para a gente colocar nas nossas mentes para assim servir um bom exemplo à sociedade. Muitos hoje não querem sentar para aprender, mas querem levantar para ensinar. O que vai ensinar se você não sentou para aprender? É uma doutrina errada. É uma doutrina sem base. É uma doutrina falsa. Então, o conselho que eu deixo lá em casa, senta nos pés de quem possa te doutrinar biblicamente as doutrinas fundamentais de Cristo. Porque se você não sentar, você não pode levantar para ensinar aquilo que você não aprendeu enquanto sentado. Por essa razão, temos muita gente aí, através da pressa, querem levantar, falar, querem povo, querem like, não é? Querem a mídia. Não! A mídia não traz conhecimento, mas o conhecimento traz a mídia. Povo não traz conhecimento, mas o povo traz, mas o conhecimento traz o povo. Então, perde tempo nas doutrinas de Cristo, perde tempo a buscar conhecimento, porque esse tempo que você está a perder, amanhã vai te recompensar. Olha, ficou patente, ficou no caderno, ficou anotado que nós conversamos aqui
com o líder Torre, pregador do Senhor, da igreja pentecostal, neste caso, né? Então, os pentecostais são assim, tem sempre palavra, tem sempre palavra. Então, esperamos você aqui no nosso cadeirão, no nosso banco, e também tens esta oportunidade de falar para nós, nos ensinar concernente os temas lhe convidados. Então, Pastor Torre, há uma mensagem a deixar na tua igreja? Há saudações e muito mais? Ok, saudações a todos, não só a minha igreja, mas todo o povo em geral que me acompanha no Facebook, em toda a rede social. A minha rápida, eu quero deixar que não se deixam levar pelos dogmas de muitas religiões. Os dogmas podem acompanhar os salvos, mas os dogmas não salvam. Não é? Se deixam levar pelas doutrinas de Cristo, os conhecimentos, os ensinos, o estudo da palavra. Não é? Porque são esses ensinos que vai nos manter firmes, que vai nos dar sustentabilidade para os dias maus. E esses dias já estão a vir. E quem não tiver alicerçado nas doutrinas de Cristo vai cair. Vai cair. Então, não se deixam levar pelos dogmas de comidas, de luas novas, doações de sangue. São dogmas que não fazem parte da vida cristã. Apenas são entendimentos dos homens para tirar um aproveito, não é, daquilo que eles querem. Mas nós que conhecemos a palavra, isso que a Bíblia diz em Atos capítulo 6, nós vamos permanecer no ministério da palavra e da oração. Não deixa que nenhum dogma possa abalar a tua fé. Amém? Cumprimento para vocês aí. Obrigado, obrigado, obrigado. Você que está ali em casa, pode vir, entenderam? Então, só posso dizer, fica ali, porque nós voltamos com mais e mais novidades. Aqui no seu programa, Despertando Má Dúvida. Vou lhe fazer entender uma coisa. É despertar o povo da má doutrina, o significado deste programa. Clica, subscreva, porque isso não vai te faltar nunca. Este é o melhor programa do mundo para assim lhe ensinar a respeito da palavra de Deus. Aqui passa convite para pregadores, palestrantes, músicos gospels e muito mais. Fica ligado, porque nós voltamos com novidades na próxima edição. Boa tarde, boa noite, bom dia, Tutiuca. Até já.